Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 20 e o versículo de número 29. Assim está escrito: Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Este é o texto que vamos refletir. Nós estamos diante de um fato acontecido logo após a ressurreição de Jesus, quando Jesus foi ressuscitado. Os discípulos estavam trancados no cenáculo, com as portas fechadas, e, de repente, Jesus se apresenta no meio deles, sem que precisasse que alguém lhe abrisse a porta, e ao colocar-se no meio deles, diz: paz seja convosco. E quando proferiu esta saudação, nesta voz que já era conhecida dos discípulos, então Jesus mostrou o que aconteceu com ele. Ele mostrou então as mãos furadas e o seu lado furado. Foram as mãos, os pés e o lado de Jesus que foi furado por ocasião da sua crucificação. Então, quando ele apresenta este sinal evidente de que ali eles não estavam diante de um fantasma, diante de uma ilusão de ótica, não. Eles estavam frente a frente com Jesus ressuscitado. E para dar a eles a convicção de que não era outro, Jesus mostrou os sinais que eles viram fazer em Jesus. A crucificação de Jesus não foi escondida, ela foi pública. Então as pessoas viram quando colocaram as mãos, quando cravaram os pregos nas mãos, prego nos pés, e quando chegou a tardezinha, já perto de terminar o dia, uma das pessoas foi lá e furou o lado de Jesus, de onde saiu água e sangue. Então ele morreu nesta condição, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu a algumas mulheres, aos discípulos, e passado um tempo, os discípulos estavam trancados, porque agora a força deles estava em Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, com certeza, mas agora Jesus fez essa demonstração. Durante 40 dias que Jesus ficou aqui na terra, ele foi aparecendo a um e a outro, às mulheres, aos discípulos, aos irmãos, enfim, em todos os lugares, e por fim ele apareceu a mais de 500 irmãos. E aqui nesta ocasião, os discípulos estavam trancados. E Jesus, então, as portas cerradas, eles com medo dos judeus, então chegou Jesus, pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. Mostrou, conforme eu disse, o que lhe aconteceu. E disse Jesus outra vez: paz seja convosco. A condição em que eles estavam era preciso que se estabelecesse paz. A primeira saudação de Jesus foi: paz seja convosco. Quando mostrou as evidências, Jesus novamente disse: paz seja convosco. E aí então afirma: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito isso, Jesus soprou para que eles recebessem o Espírito Santo. Bem, esta experiência ficou marcante na vida daqueles discípulos. Estava ausente nesta oportunidade Tomé, e quando Tomé volta, os discípulos vão a ele com esta notícia, com alegria, com regozijo, com satisfação, dizer a Tomé que Jesus está vivo e que Jesus apareceu a eles, sem que ninguém lhe abrisse a porta. E Tomé, então, diz-nos aqui, que não estava com eles. Quando eles tomou conhecimento, Tomé disse o seguinte: os
discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Os discípulos não precisaram pedir nada, Jesus mostrou voluntariamente. Mas Tomé colocou a condição: eu só vou crer que ele ressuscitou e que é Jesus mesmo, se eu ver os sinais dos cravos e meter o meu dedo no lugar dos cravos e no lado de Jesus que foi furado. De outro modo, não tem acordo. Eu não vou crer. Essa foi a posição de Tomé. Passado 8 dias do acontecido, novamente eles estão reunidos no cenáculo e na mesma condição da primeira, com as portas fechadas, Jesus então se apresentou no meio deles, sem que alguém lhe abrisse a porta, e novamente disse: paz seja convosco. Para os discípulos não era mais uma novidade, porque eles já o tinham visto 8 dias antes. A diferença era para Tomé, que não tinha visto e não creu no que os discípulos disseram. E nesta segunda aparição de Jesus, Tomé estava lá. Então, quando Jesus se apresenta, dirige-se exclusivamente a Tomé e diz assim: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Quem falou para Jesus que Tomé disse que só creria se colocasse o dedo no lugar dos cravos nas mãos e no lado de Jesus? Nenhum discípulo chegou a Jesus e disse: olha, o Senhor apareceu lá, mas Tomé não acreditou, e Tomé disse isto, falou dessa maneira e dessa maneira. Não, com Jesus não precisa dizer nada. Jesus conhece, Jesus sabe tudo. E quando ele chama Tomé, ele coloca exatamente o que Tomé colocou como exigência: ver o lugar dos cravos, colocar o dedo e colocar a mão no lado de Jesus. Jesus satisfez a curiosidade de Tomé, disse: venha, coloca aqui o dedo, coloca aqui a sua mão e veja que sou eu mesmo e não outro. Mas tem uma coisa, Tomé, não seja incrédulo, seja crente, Tomé. Como quem diz: os discípulos não te falaram? Por que você não creu? Mas está aqui a prova para você. Quando Jesus fez isso, Tomé foi tomado de um momento único na vida dele, e ele disse: Senhor meu e Deus meu. Como que diz? Não é que é verdade o que eles me disseram? Então aí Jesus continua. Quando Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, Jesus disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Você agora crê, depois que viu? Mas quem vive e serve a Deus, não é preciso que veja primeiro para depois crer. As palavras de Jesus para que a glória de Deus se manifestasse no meio do povo, sempre era o inverso. Primeiro você crê e depois você vê a glória de Deus. Não tem como ver a glória de Deus para depois crer. Não. A glória de Deus manifesta-se em função da fé que nós depositamos no Senhor. Então, por isso, está sempre dito: primeiro crê e depois vê. Quando Lázaro morreu, Jesus foi lá, disse que ele haveria de ressuscitar, e Marta começou a dialogar com Jesus, dizendo que algo era impossível e tal. E Jesus disse: olha, primeiro crê, para depois ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Do contrário, se não crer, não verá a glória de Deus. Então, por aí nós já entendemos que as coisas de Deus, elas são realizadas em função da fé. A fé é o elemento legítimo que nos coloca em contato com as coisas de Deus, que são
invisíveis, que são, conforme nós podemos também dizer, elas são invisíveis, elas são impossíveis a olhos humanos e elas são improváveis. Então essas três coisas acontecem: o invisível, o improvável e o impossível. Mas quando a fé está em atuação, estas coisas acontecem. Passa-se a ver o invisível, a experimentar o improvável e a ver o impossível tornando-se realidade. Então, isso tudo em função da fé. E foi exatamente o que Jesus disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. E no versículo 9 diz: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, quem não viu e creu, Jesus diz que é bem-aventurado, é feliz, é abençoado, é venturoso. Por quê? Ele não viu, mas não importa ver para crer. Ele crê para ver e não vê para depois crer. Hoje, as coisas no lado humano é ver para crer. Mas no ambiente espiritual da comunhão com Deus, é crer para ver. Então, é isto que diz aqui: bem-aventurados os que não viram e creram. Através deste exemplo de Tomé, ficou aqui uma lição estabelecida pelo Senhor Jesus para todos aqueles que o servem. Pensa bem, nós hoje estamos vivendo há 20 séculos, aproximadamente, 20 indo para 21 séculos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Nós não o conhecemos fisicamente. Nós não vimos a crucificação de Jesus. Nós não estivemos lá naquela oportunidade. Como é que nós iríamos hoje aceitar este fato que a história registra, se não fosse pela fé? Agora, a fé, ela tem que estar fundamentada em bases seguras. O próprio escritor aos Hebreus disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no versículo 6 ele deixou escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, e de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que nós hoje podemos crer em Jesus e ter esta comunhão viva com ele? Mediante a fé, unicamente pela fé, crendo. Então está aqui: bem-aventurado os que não viram e creram. Não há necessidade de nós termos sido aqueles que presenciaram, contemporâneos de Jesus na sua vida física, e contemplar a sua crucificação lá no Alto do Gólgota, para dali então passar a crer em Jesus. Nós cremos no testemunho que nós recebemos das pessoas que lá tiveram, que viram Jesus, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo para todo sempre, e as Escrituras nos dá esta certeza, esta garantia da fé que depositamos em Deus. Então Jesus disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Muita gente quer primeiro ver para depois crer. Fica a desejar. Não crê, portanto, não vê nada. Esse negócio de crer depois de ver não é fé. É constatação de algo realizado. Fé é ver quando não existe nada. Fé é acreditar quando está invisível aos nossos olhos, quando há o improvável. Humanamente falando, não é provável que aquilo aconteça, ou o impossível. Mas sabemos que para Deus
Não há impossíveis. E como é que nós entramos em contato? Por meio da fé, crendo no que diz a palavra de Deus. Então aqui Jesus deixou claro, bem-aventurado os que não viram e creram. Eu e você cremos em Jesus sem tê-lo visto, sem estar presente com ele fisicamente, mas cremos nele. E a fé que temos em Jesus é que fortalece o nosso coração na presença de Deus para desfrutar a libertação que vivenciamos e a certeza da salvação que nos foi garantida pela morte de Jesus em nosso favor. Então observe, bem-aventurado os que não viram e creram. Então Tomé não tem vez diante de Jesus, de só crer depois de ver e fazer a sua experiência. Depois, então, que eu ver Jesus, que eu ver o lado furado nas mãos, colocar o meu dedo ali, colocar o meu dedo no lado de Jesus, ter a convicção de que é Ele mesmo, aí eu vou passar a crer. Jesus disse que esta crença é inútil, porque se está vendo, como é que você vai crer no que você está vendo? Nós cremos naquilo que não vemos, mas cremos e aceitamos pela fé. Veja o que a Bíblia diz sobre crer. Bem-aventurado os que não viram e creram. Nós temos aqui no versículo de 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 7, qual deve ser a realidade da nossa vida. Então está dito assim: porque andamos por fé e não por vista. Andar por fé é andar crendo. Nós não precisamos de nenhuma prova aparente para crer. O Senhor disse, está dito. Nós cremos na palavra do Senhor e tudo está certo. E não por vista. Andar por vista é exigir provas para depois demonstrar fé. Mas quem anda em fé não exige prova. Quem anda em fé aceita como verdadeira as palavras de Deus e anda em função delas, ou seja, pela fé. A semelhança de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, apresentou-se diante dele e disse: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mostrarei futuro. Deus não chegou a Abraão: Abraão, sai da tua terra e você vai para um lugar assim, uma terra assim, nesta localidade, desta forma, você vai para lá, eu quero você lá. Não, nada disso. Deus disse: sai-te, e ele saiu e foi. Saiu, a linguagem bíblica diz, e saiu Abraão sem saber para onde ia. Quando ele saiu sem saber para onde ia, que atitude Abraão demonstrou diante de Deus? Fé, confiança em Deus. Deus falou, eu vou obedecer. A fé é assim. Ela não exige detalhes para saber se vamos crer ou não. Deus diz, está dito. É a nossa norma de fé, crer no que Deus diz. E Abraão saiu e foi embora. E lá na frente, ele recebeu a terra que Deus iria lhe mostrar, mas que no momento não tinha mostrado ainda. Mas por obedecer, Deus mostrou a ele quando chegou ao lugar, à terra onde ele habitou, e foi bem sucedido. Por quê? Porque ele ousou crer em Deus. Então este foi o ponto de Abraão. Quando nós encontramos então em 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 8, está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 8, ao qual não o havendo visto, amais, e no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O que Pedro está dizendo? Nosso relacionamento junto a Jesus. Nós, não havendo visto, amamos a Ele.
O amor de Deus foi derramado em nosso coração e nós amamos a Cristo e sabemos que Ele assumiu nosso lugar para nos dar a paz, a alegria e a salvação que hoje desfrutamos. E no qual, não vendo agora, não vimos lá e continuamos não vendo Jesus fisicamente, não vemos a olho nu, mas crendo, quer dizer, continuamos crendo em Jesus, mesmo sem vê-lo. Vos alegrais com gozo inefável e glorioso. A fé nos alegra de saber que não importa, não é interessante tê-lo visto, mas importante é crer. Crer está como prioridade com relação ao ver. Se eu creio, eu verei as coisas de Deus. Eu verei o manifestar da glória de Deus. Mas se eu não creio, não tem como eu ver. Como é que eu posso esperar primeiro ver para depois crer? Se eu só posso ver mediante a fé. Então, se não há fé, não tem a visão clara do que eu preciso ver. Então, aqui está Pedro dizendo que, no qual, não o havendo visto, amais. E não vendo agora, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Veja a experiência de Moisés também. Está aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 27, está escrito assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Esta foi a experiência de Moisés com Deus. Ficou firme como vendo o invisível. Então, observamos dentro destes textos e da experiência de Tomé, que Jesus disse que bem-aventurado os que não viram e creram. Então, nós precisamos primeiro crer para depois ver. Todos aqueles que entram pelo caminho da fé, de crer, eles verão a manifestação da glória de Deus, os seus olhos se abrirão, eles passarão a ver pela fé o invisível, o improvável e o impossível. Essas três situações limitantes na vida humana, numa vida de fé, a fé não encontra barreiras. Por quê? Porque nós cremos no Deus do impossível. Para Deus não há impossibilidade. O que é impossível para nós é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então não tem diante de Deus impossibilidade, improváveis e não tem invisíveis, mas em Deus todas essas coisas tornam-se realidades. Então, pela fé, o invisível passa a ser o visível, o improvável passa a ser o provável, o impossível passa a ser o possível. Isto tudo em função da fé que nós devemos depositar em Deus e servi-lo em fé. Haja vista que fomos salvos pela fé, perdoados pela fé, curados pela fé, batizados pela fé, alimentados com a promessa pela fé, tendo certeza da salvação pela fé, tendo comunhão com Deus pela fé, tudo na nossa vida é em função da fé. Então, por isso que Jesus disse, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, se você continua crendo, conforme a Escritura, você é bem-aventurado, você é feliz, você é abençoado pelo Senhor. Bem-aventurado os que não viram e creram. Que esta reflexão possa mover hoje o nosso coração e que nós possamos estar certos e seguros de que o nosso relacionamento com Deus, ele só se tornará possível em função da fé que demonstrarmos no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem-aventurado
os que não viram e creram. Se até hoje você foi duvidoso, indeciso, inseguro, vivendo, procurando primeiro as provas visíveis para depois crer, é preciso mudar esse estado de coisas. Na comunhão e na realidade da vida com Deus, primeiro creia, primeiro demonstre a fé, depois Deus abrirá os olhos e o fará ver o invisível, o improvável e o impossível. Todas estas coisas poderão sim acontecer mediante a fé em Deus. Foi isto que Jesus disse a Tomé e diz a mim e diz a você hoje, que nós precisamos viver em fé diante do Senhor nosso Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Guarde isto no seu coração, viva em função da fé e receba a bem-aventurança de Deus para a sua vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos